Queridos irmãos, a paz do Senhor, que privilégio estar aqui nesta noite. É uma honra, uma alegria poder compartilhar, estar aqui com os amados e sei da tamanha responsabilidade que é trazer a palavra de Deus. Eu quero, antes de ministrar a palavra de Deus, apresentar minha digníssima esposa, irmã Bruna. Faz 20 anos, que estamos ali juntos, Deus abençoe. As minhas filhas, a Laís e a Luísa já saiu. E falar do pastor Rodrigo, irmãos, é um desafio. Como ele já falou aqui, não é uma troca, mas de fato são verdades. Eu acho que é difícil achar palavras, pastor Rodrigo, pelo que o senhor é e representa para a nossa vida. A irmã Juliana, Deus abençoe, Daniel, a Júlia, a Luísa, essa família pastoral que Deus colocou em nossas vidas para nos orientar, através da vida do pastor Rodrigo, sem titubear, alcançamos bênçãos, orientações empresariais, orientações espirituais, em momentos de angústia pastoral, que pastorear não é fácil. Quando o senhor estava aqui apresentando, não tinha como não se conter as lágrimas e dizer que o senhor é uma bênção para nós, viu? Uma referência. E eu já vou pedir à amada igreja, que eu já vi que a igreja é uma bênção aqui, pastor. A gente vê desde a recepção, a mãe do pastor Victor, aquela senhora simpática, eu vi também aquele senhor, como que é o nome? Muitos irmãos, que igreja maravilhosa. A recepção, você chega, é o pai do pastor, então pronto. Vocês estão bem demais. Irmãos, é um lugar de glória, de bênção. Aqui é um lugar de bênção, de vitória. Deste púlpito sairá muitas profecias para abençoar a tua vida, até aquele dia onde adentraremos nos céus. Aleluia. Amados, é uma honra, pastor Rodrigo, estar aqui. Quando ele fez no convite, confesso que ficamos tenso, apreensivo. Tamanha responsabilidade, 1 ano, parabéns, parabéns. Eu falei para ele, pode ampliar a tenda, pode ampliar a tenda, pode ampliar a tenda. E não deixe subir no teu coração, deixa sempre o que sempre tem operado, o Espírito Santo, viu? Pastor Vitor, Deus abençoe vocês. Aqueles que trouxeram a Bíblia e queiram abrir, vi aqui também o nosso amigo, o irmão Júnior, o Juninho, estou vendo ali uns irmãos. Deus abençoe, viu o Juninho baterista, está aí, Deus abençoe a Wélida, Deus abençoe todos em nome de Jesus, uma honra. Amados, aqueles que trouxeram a palavra de Deus e queiram acompanhar conosco, profeta Isaías capítulo 41 e o verso de número 10, é uma rápida reflexão, prometo não cansá-los, serei breve, sucinto aqui nas palavras, porque eu sei que logo teremos uma semana desafiadora de trabalho. Pastor Rodrigo, é uma honra, viu? Isaías capítulo 41, verso 10, todos acharam? Amém? Diz-nos assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém. Amados, a especialidade de Deus é fazer com que nós tenhamos êxito. A especialidade de Deus é fazer com que nós venhamos alcançar, galgar as vitórias que Ele tem para nós. Os irmãos vão entender, os pais aqui presentes sabem muito bem, que nós desejamos o bem para os nossos filhos. Nós sempre projetamos o melhor nos nossos filhos. Jesus outrora dizendo, olha, vós sendo maus, sabei dar coisas boas aos vossos filhos, imagina o vosso Pai Celestial. Então a especialidade de Deus é de todas as esferas, de todas em todos os momentos da vida terrena nossa, é nos abençoar. Só que para sermos abençoados, irmãos, precisa de uma submissão, de uma obediência à palavra de Deus.
precisa obedecer às Escrituras. Deus escolhe Israel como referência para representar o povo de Deus na terra. E vira e volta Israel se rebelava contra Deus, se distanciava contra Deus. E esse distanciamento, como pai, como bom pai que Deus é, levanta-se os profetas para trazer ao prumo esses irmãos, esse povo que representava Deus na terra. E ao trazer a revelação divina através dos profetas, dizendo: vocês precisam voltar ao prumo, ao eixo, à direção, para que vocês venham alcançar as bênçãos que eu tenho para vocês. Nós bem sabemos aqui que nós que trabalhamos, as promoções que ocorrem na empresa, não somente na empresa, em todos os momentos da nossa vida. Não é que na igreja, pastor Rodrigo, existe, podemos dizer, que você está aqui por um título ou por um cargo. Quem está aqui por isso não vai ficar, não consegue ficar. Mas aquele, como o Senhor falou, que é servo, e o Senhor consegue observar através do Espírito Santo de Deus todos aqueles que estão dispostos a servir, todos aqueles que têm o coração pronto a servir, aquele mesmo que nos bastidores, lavando o banheiro, limpando a igreja, sem ver nada, Deus está vendo. Ele é meu servo, ele é meu servo. A Bíblia tem essa característica. Então Deus levanta os profetas para trazer esse povo, para esse povo pudesse voltar à direção. Israel, outrora, o profeta Isaías começa a profetizar, que ele está no capítulo 6, você consegue observar que Deus aparece ao profeta Isaías, e ele se desespera, ele fala: ai de mim que vou perecer, porque eu habito no meio do povo de impuros lábios. Ele se desespera, mas Deus, através do profeta Isaías também, mesmo exortando o povo, traz uma mensagem de orientação e direção e de consolo para o povo de Israel. Porque Deus, irmãos, sempre quando Ele chama alguém, Deus se responsabiliza, grave isso, Deus se responsabiliza, Deus guarda, Deus cuida, Deus zela e Deus fortalece. A Bíblia diz que, no capítulo 41, Isaías, agora tomado por Deus novamente, pelo Espírito de Deus, ele começa a profetizar. E nós lemos aqui que não temas. Quando nós falamos de não temer, de medo, desde a nossa infância, nós somos bombardeados concernente a medo. Desde a nossa infância, nós somos expostos a medo. Como assim, pastor? Eu vou explicar a vocês. Eu lembro que quando eu era criança, os meus pais, para não deixar eu ir para a rua, chegavam e diziam assim: não, vai para a rua, porque o homem do saco preto vai te levar embora. Não sei se alguém aqui é dessa geração. Olha lá, alguns aqui lembram. Então eu ficava morrendo de medo quando passava alguém, e se tivesse com um saco, eu era o homem do saco que vai levar embora. Então nós somos sempre inseridos ao medo. O medo constantemente nos arrodeia, o medo constantemente nos norteia. E alguns medos são inseridos, e esses medos geram alguns prejuízos, alguns danos para o potencial que nós temos através do Espírito Santo de Deus de desenvolver na terra. Só para os irmãos entenderem que o medo faz parte da vida humana. O medo ele é importante sim, porque ele nos preserva. O medo, ele nos mantém vivo. Uma criança, por exemplo, quando ela é inocente, os irmãos sabem disso, ele vê uma tomada, está ali, 110, 220, ele não tem noção, ele pega um prego, alguma coisa, e coloca na tomada. E ali, então, ele toma um choque e pode vir até a óbito, para os irmãos entenderem que essa criança é inocente. O medo, quando nós sabemos que se colocarmos a mão ali, um adulto, uma pessoa que tem consciência, sabe que vai tomar um choque, então ele não faz, então ele não coloca a mão, porque ele sabe que o medo preserva. A altura, quem tem medo de altura sabe que algumas pessoas que por medo de altura ele não sobe, porque ele pode passar mal e vir cair lá de cima. Algumas pessoas têm medo da água, por exemplo eu morro de medo da água, eu gosto só de piscina morna, eu gosto de água morna, eu gosto de raso, que bate na cintura, eu mergulho não afunda. Até praia eu tenho medo daquelas correntes de retorno. Então assim, o medo ele nos preserva, ele nos coloca diante de coisas maravilhosas, mas o medo em exceção ou excessivo, o medo além da conta prejudica o desenvolvimento de Deus na sua vida.
O medo inserido erroneamente prejudica o potencial que você tem na sua vida, que Deus depositou na sua vida. Só para os irmãos entenderem, quais são os medos mais comuns nos dias atuais? Nunca se viu tanta crise de ansiedade. Eu já, porventura, já fui atacado algumas vezes por ela. Crise de ansiedade tem assolado a sociedade, e isso faz com que prejudique os propósitos e os projetos de Deus na sua vida. Então, muitos medos que são comuns. Tem pessoas que têm medo de não casar. Tem pessoas que têm medo de não casar. Qual que é o segredo para acabar com esse medo? É casar. Qual que é o segredo para os solteiros? É casar. Pastor, mas como assim? Não fica escolhendo muito, viu? Ora a Deus, é crente, tem que ser crente, aleluia, dizimista, ofertante, participar da escola bíblica, crente, não fica buscando a beleza, casa com crente, porque a pessoa fica escolhendo. Então esse medo de não casar está resolvido, é só casar. É só olhar, opa, é solteiro, até diz, olha, é esse mesmo, é essa mesmo, casa. Então o medo de casar, tem pessoas que têm medo de não casar. E esse medo prejudica, porque ele busca uma perfeição na pessoa. Esse medo prejudica de você desfrutar do matrimônio. Então esse é um dos medos comuns. Aí quem está casado é o medo da separação. Como que se resolve isso, pastor? É só não separar. Então o primeiro é só não separar, o segundo é só não separar. Está casado? Fica casado em nome de Jesus. Fica casado em nome de Jesus, desfruta do teu casamento. Fica casado, não fica com medo, desfruta, beija, dá presente, não fica com medo, usufrui do seu casamento. Qual que é o teu medo? Eu não sou feia, nada. Vai lá no espelho e fala, eu sou bonito, oh, aleluia, eu sou crente, aleluia. Essa pessoa que está do teu lado, que escolheu para viver com você, não tenha medo da separação. Quantos estão entendendo a palavra? O medo pode bloquear muitos propósitos, bênçãos na sua vida. O medo de ficar sem dinheiro, esse é um dos medos muito recorrentes. Para não ficar sem dinheiro é só não gastar. Se você recebe um salário e gasta mais do que ganha, vai ficar com medo, não vai fechar a fatura. Tem a fatura do cartão e é tentador isso, irmãos. A gente ganha ali 10 mil, 5 mil, o cartão vem 15, daí você gasta 15 mil e o seu salário não cobre. Então o medo de ficar sem dinheiro é só não gastar. Quantos estão entendendo, irmãos? Glória a Deus, é só não gastar. Medo de adoecer, irmãos. Infelizmente, não tem como. Nós temos um corpo físico. E conforme vai passando o tempo, vai chegando os negócios aí, estranho. Eu com 43, pastor Rodrigo, não parece, né? Sempre eu falo, parece que tem 20, né? 40. Irmãos, a gente fica com medo, eu fico com medo, irmão, não adianta falar, a gente tem medo, dá uma dorzinha aqui, fala, complicou. A gente tem medo, porque eu casado com uma moça bonita como essa, 2 crianças, a gente fica com medo. A gente não quer, a gente fica com medo. E esse medo atrapalha, porque atrapalha o potencial que você tem. Então, como que eu evito? É ficar doente. Cuida do seu corpo, diminui o açúcar. Tenta fazer uma caminhada, né? Desestressa um pouquinho. Entendeu? Os irmãos estão entendendo? Então, começa a mudar essa postura, porque esse medo vai melhorando. Isso deixa Deus te usar aí. Glória a Deus. Então, esse medo de ficar doente, a gente pode ficar doente. Pode. A gente tem um corpo, não tem como fugir disso. Os irmãos estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Medo de perder o emprego. Isso aí, irmãos, não tem jeito. A gente que está empregado, corre-se o risco de perder o emprego. Se perder o emprego, você arruma outro. Ou então você abre uma empresa e trabalha naquela empresa que você abriu. Aleluia, deixa Deus te usar. Deus nunca fecha uma porta, nunca fechará uma porta na sua vida, se Ele não vai abrir uma porta maior. Então para com medo de perder o emprego, porque Ele sempre tem o melhor na sua vida. Deus sempre tem o melhor na sua vida. Creia nesta palavra. Aleluia, glória a Deus. O medo da rotina, das dificuldades do dia a dia. O medo de fazer as coisas, de se expor. Eu não vou fazer porque vão zombar de mim. Faça. Não tenha medo, continue fazendo, porque Deus vai honrar a tua vida. Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Medo da rejeição. Tem pessoas que têm medo da rejeição. Como assim, pastor? Ninguém gosta de mim. Irmãos, quem te ama, aleluia, morreu na cruz do Calvário, e nesta noite Ele te diz, eu te amo, aleluia, eu te quero, eu morri em prol da sua vida, eu tenho o melhor para você. Para com esse sentimento de achar que ninguém gosta de você, medo de rejeição. E Jesus está dizendo, eu te amo, filho, filha, eu te quero, eu tenho o melhor para a sua vida, aleluia. Existe coisa melhor do que Jesus, irmãos, amar a gente?
Oh, aleluia, glória a Deus. Não existe nada melhor do que ser aceito por Jesus. Não existe nada melhor do que a gente estar, irmãos, num lugar como esse, glorioso. Aleluia, glória a Deus. Ele dizendo assim: eu te amo, eu te quero, eu morri em prol da sua vida, eu tenho o melhor para você, não temas, não temas, eu não te rejeito, aleluia, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, diz o Senhor nessa noite. Se você se achega a Ele, não te rejeita, mas ninguém gosta de mim, Ele ama você, Ele te ama, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O medo do futuro, medo do futuro. O futuro, irmãos, é só o Senhor, e a gente sabe qual que é o nosso futuro: um novo céu e uma nova, aleluia, essa é a nossa esperança. E eu tenho convicção, irmãos, em nome de Jesus, eu vou profetizar, que nós vamos nos ver naquele dia, aleluia, nós vamos chegar naquele dia, valeu a pena. Medo do futuro não, nós vamos se ver rua de ouro, aleluia, andar com Jesus, olha só, glória a Deus, povos e nações de todas as línguas, em nome de nós vamos nos ver lá. Medo do futuro por quê? Aleluia, essa é a nossa trilha, essa é a nossa caminhada para a eternidade, glória a Deus, aleluia. O medo é normal, o medo faz parte da vida do cotidiano, não tem como fugir, não tem como fugir disso. Empreender dá medo, tudo nessa vida de alguma maneira nos causa alguns receios. Quando nós olhamos a Bíblia, até Jesus, em Marcos capítulo 14, 34, ao cumprir a sua missão, quando ele está lá no Getsemane, ele chama os seus discípulos lá no Getsemane, Jesus ficou com medo. E outrora Jesus, irmãos, como homem, como o próprio Deus, ele chama os discípulos, e lá quando ele está na angústia, na agonia ali no Getsemane orando, ele chama os discípulos e fala: olha, a minha alma está perturbada até a morte. Porque você cumprir um propósito, um processo, no meio da caminhada você vai sentir medo, e é normal sentir medo, mas o medo não pode te prejudicar no seu propósito, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Deixa eu pegar meu lenço aqui, vou correr, pastor Rodrigo, aleluia. Então o medo faz parte das Escrituras. O medo no cotidiano, quando você vê Pedro, que andando com Jesus, vendo milagres, eles estão na embarcação, Pedro, o apóstolo Pedro, e naquele exato momento que Pedro está ali na embarcação, Jesus fala: olha, vai para o outro lado. Enquanto Jesus despedia a multidão, capítulo 14 de Marcos, verso 30, Pedro está lá no barco, e naquele exato momento vem o que? Uma tempestade. Ele estava fazendo a obra de Deus. Imagina eles todos felizes ali. Olha, acabamos de sair da multiplicação de pães e peixes. Você viu, nós estamos com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós estamos servindo a Jesus de Nazaré. Encontramos o Messias. Estamos felizes, olha que bênção. Eu acredito naquela embarcação, eles estavam dizendo: você viu que coisa boa? Nós estamos com o melhor, nós estamos com o Rei dos Reis, com o próprio Deus. E eles cutucando, de repente vem o quê? Uma tempestade. Na tempestade eles começam a se desesperar. Aí eu acho que o diálogo, a Bíblia não diz, mas a gente pode imaginar que naquele momento possa ser que Tomé falou: eu falei para vocês não entrar na embarcação. Eu sabia que aquilo lá, Jesus está lá, ó, ele ficou lá na praia, olha a gente está agora, olha a tempestade. Mas a Bíblia fala que quem vem andando por cima da água, o próprio Jesus, aleluia. Quem te colocou na embarcação, aleluia, está dizendo: não temas, não temas, porque eu vou te socorrer, eu vou te ajudar, aleluia, ele te ajuda. Oh, Espírito Santo da verdade. Aí lá vem Jesus andando por cima da água. Aí, irmãos, para ajudar, o que acontece? É um fantasma, o medo. Fala, Jesus deixou a gente ainda ver um fantasma. Aí Jesus falou: calma, sou eu na sua vida, eu te ajudo, calma. Se é o Senhor mesmo, faz com que eu vou até aí. Aí fala: vem Pedro, vem. Aí Pedro desce da embarcação, começa o quê? Andar. Irmãos, ele fala: estou andando por cima da água mesmo. Coisa linda, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas ele começa a andar de novo, o que acontece? A Bíblia fala que ele olha para a tempestade. Quando ele olha para a tempestade, o que acontece? Ele começa a naufragar. Ou seja, o medo, ele muitas das vezes prejudica o milagre na nossa vida. Aleluia.
E aí a Bíblia fala que Pedro vai lá, se afunda, Jesus me ajuda, por favor me ajuda. Jesus vai e coloca ele de pé. Fala, ô Pedro, que é isso, rapaz? Que é isso, Pedro? Eu estou aqui, eu te coloquei nesse lugar, eu te ajudo, eu te fortaleço. Glória a Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te coloco de pé, diz o Senhor nesta noite. Eu te coloco de pé, diz o Senhor nesta noite. Eu te ajudo, você não vai afundar. Aleluia, glória a Deus. Ô Espírito Santo, o medo faz parte. Mas eu gostaria de trazer 4 tópicos rapidamente aos irmãos. O que causa medo em nós? O que causa medo? Eu quero falar aqui rapidamente de 4 princípios ou 4 tópicos que causam-nos medo. O primeiro medo que eu gostaria de trazer são pecados escondidos. O primeiro medo que causa em nós são pecados que omitimos e escondemos. Nesta noite o Espírito Santo está aqui com essa nossa vida. Ninguém consegue se esconder da face do Senhor. Eu posso estar aqui nesta noite e Ele lá de cima, Ele vê o diagnóstico, Ele sabe como você está aqui nessa noite. A Bíblia ela não erra, tanto é que no livro de Gênesis, capítulo de número 3, Deus é um Deus de relacionamento, sim ou não? Deus é um Deus que se aproxima, e se relacionar com Deus, não existe nada melhor nessa terra do que se relacionar com Deus. E Deus, a Bíblia diz que Deus vinha pela viração do dia, falar com Adão e Eva. E quando eles pecam, quando Deus está lá no jardim do Éden, ô Adão, Eva, cadê você? A Bíblia fala, olha, nós com medo nos escondemos. O medo, ou seja, o pecado, faz com que nós tenhamos medo. Tem pessoas, irmãos, que ficam com medo de uma palavra como essa. Mas eu tenho uma boa notícia para você nesta noite, aleluia. Pessoas que vivem escondendo pecados, elas vivem inseguras. Vou revelar aqui, abrir um parênteses. Pessoas que têm acessos indevidos na internet. Às vezes sites que não edificam a sua vida espiritual, isso vai definhando. Pessoas que de alguma maneira tentam burlar, mas o Espírito Santo está aqui nessa noite dizendo, filho, filha, eu estou te vendo, eu te quero, eu te amo. Para com isso, para que esse medo saia da sua vida, porque eu tenho o melhor para a sua casa. Aleluia, glória a Deus. Nesta noite o Espírito Santo te viu aqui, aleluia, mais uma vez, aleluia. São pessoas que a gente trata assuntos, casais que chegam e falam, ó pastor, eu estou conversando com fulano de tal, que não é o meu esposo, não é o meu cônjuge. Pessoas que vão fazendo as coisas no secreto, mas o Espírito Santo de Deus nessa noite está te vendo, dizendo, olha, para com esse negócio aí, porque eu tenho o melhor para a sua vida, eu tenho o melhor para você. Ou seja, isso causa-lhe medo. Pessoas que ficam, ninguém está vendo, o Espírito Santo está vendo sim. Aleluia, glória a Deus. Vou tomar um golinho de água, pastor. Amém? Glória a Deus. Pastor, então como eu faço para sanar esse medo? Provérbios 28:3 diz assim: o que encobre as suas transgressões, os seus erros, jamais prosperará. Uma pessoa que está em pecado, que encobre os seus erros, e você sabe onde está, nós sabemos, nunca vai prosperar. A Bíblia fala, jamais prosperará. Então um dos segredos para que você consiga alcançar, olha só, o medo que bloqueia, ou seja, pecado escondido, erros escondidos. Sabe aquela esposa que às vezes pega o cartão de crédito do marido e compra, fala, ó, eu comprei, nem... Não, ó, desculpa aí, ninguém sabe, né, irmã Bruna, já aconteceu com a gente, né, 20 anos de casado, né, hoje não acontece mais, porque a gente começa a entender. Às vezes troca o carro escondido, né? Troquei o carro, aí bate, a árvore cai em cima. Coisas escondidas, que a gente tenta burlar o cônjuge ou o filho, mas não faça isso, porque você vai destruir a sua família. Mas em nome de Jesus, você está sendo aqui orientado pelo poder da palavra, direcionado pelo pastor da igreja, aleluia, não esconda. Olha só, a Bíblia diz, Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Aí eu vou te dar um conselho aqui, não sai contando seus erros para ninguém, procura o anjo da igreja. Quantas coisas nós vamos levar para o túmulo, né? Quantas coisas nós vamos levar para o túmulo?
Agora a pessoa vai lá, conta para um, para outro, eles não vão resolver. Ora a Deus, sentiu liberdade, fala para o pastor, tira esse peso de cima de você, começa a ser livre, começa a tirar esse medo da sua vida, e você vai ver que até a sua saúde vai melhorar, até essas crises que tem às vezes, vai melhorar. Glória a Deus, Deus está falando aqui com a igreja dele, aleluia, glória a Deus, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Segundo, o medo do futuro, como nós já falamos aqui. Nós sabemos do nosso futuro glorioso. Nós vamos envelhecendo, irmãos, e o mais normal, o mais comum é sentirmos medo. Será que alguém vai me aturar, né? Por isso que Salomão, escrevendo em Eclesiastes capítulo 12, a gente precisa se desgastar, ou gastar a nossa vida. Quando eu falo gastar, é investir a nossa vida no reino. Invista a sua vida no reino de Deus. Eclesiastes 12:1 diz assim: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, porque os maus dias chegam. Então, gaste a sua vida no reino de Deus. Não fique colocando limitações, eu não vou hoje, eu não vou fazer. Não, se debruce, se mergulhe no reino. Eu estou aqui disposto, eu vou fazer, eu quero fazer. Eu vou fazer, eu não vou parar, eu vou fazer, aleluia, porque vai chegar o dia que você vai querer fazer, e a idade chegou, e ela chega para todos. É uma verdade que às vezes a gente não quer ouvir, mas a verdade é que enquanto você tem saúde, tem fôlego de vida, vai fazendo a obra de Deus. Não coloca desculpa em A e B. Eu não faço por causa daquele, eu não faço por causa disso, eu não faço. Não, irmãos, faz porque é para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele vai trazer a recompensa, um futuro de glória para você, aleluia, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo da verdade. O Salmo 71, o rei Davi, na sua velhice, olha a preocupação do salmista, 71:9, a preocupação dele, por já estar na sua velhice, ele fala assim: não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando for acabando a minha força. Ele fala: Deus, não esquece de mim, porque eu estou envelhecendo, não esquece de mim, por favor, porque a sociedade, irmãos, vamos ser honestos, enquanto você está dando resultado, numa empresa, em qualquer lugar, você é útil, mas quando você não serve mais, ele te descarta. No reino de Deus não, na casa do Senhor não, até os velhos terão visões e sonhos, aleluia. Você ainda tem valor para o reino, não se preocupe com o futuro, porque Ele tem um futuro de glória para a sua vida, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele tem um futuro de glória. O rei Davi desesperado, aí no verso 18 ele fala assim: agora também quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado toda a tua força e esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Ou seja, ele fala: não me tira, Senhor, enquanto eu estou aqui, deixa eu anunciar a palavra, deixa eu anunciar a tua obra, aleluia, deixa eu fazer, irmãos, para estar aqui, pastor Rodrigo, é um desafio, aleluia, aleluia, mas enquanto você tiver fôlego, prega o evangelho, pregue a palavra, aleluia, ajuda o pastor da igreja, continua fazendo, porque Deus vai te honrar. Não temas, aleluia, glória a Deus. Vamos correr, amados. Terceiro, o medo do ministério. Esse medo do ministério é impressionante. Existe algo que, quando nós vemos o pastor Rodrigo aqui com o microfone, junto com o pastor Victor, é Victor, né? Parece simples, porque eu era assim antes. Quando eu estava na nave da igreja, eu ficava olhando os pastores, eu falei: isso é muito fácil. Ser pastor é fácil demais. É muito fácil. Pintar a igreja é fácil demais. Pegar o microfone e fazer aquela oração é fácil demais. Irmãos, um dia é fácil. Eu pregar aqui um dia é tranquilo. Daqui a pouco eu vou embora. Agora ele vai ficar aqui. Não é fácil estar todo dia numa congregação. Aquele choro eu vi. É o choro do Espírito, é o choro verdadeiro. É um choro de vitória. É um choro de renúncia, é um choro que a gente sabe: Deus, obrigado, porque sem o Senhor eu não conseguiria fazer nada do que tem aqui. O medo do ministério, nós temos medo.
o medo do ministério, que é o servir, o trabalho. Porque toda pessoa, irmãos, que sobe uma vez e ministra é fácil. Qual que é a maior dificuldade da vida pastoral? É a crítica. Enquanto eu estou ministrando aqui, é normal que muitos aqui já criticaram nós, e é normal, isso faz parte, isso é democracia, faz parte, você tem total liberdade. Tem uns aqui que falam, palavra, mais ou menos, pelo menos a minha esposa está glorificando, glorifica a irmã Bruna, me ajuda aí, me ajuda, ela está aqui pelo menos, né? E isso faz parte do reino de Deus. Mas se você não estiver disponível a ser criticado, a ser mal falado, porque o medo muitas das vezes paralisa, e a gente começa a falar, eu não vou mais fazer por causa de A e B. Não, em nome de Jesus, continue fazendo, continue louvando, aleluia, esse conjunto de louvor maravilhoso aqui, continue louvando, porque enquanto vocês estavam louvando aqui, eu senti a presença de Deus, eu vi, irmãos, como voz de anjo saindo dessas caixas, aleluia, era uma atmosfera, era coisas saindo ruins da igreja, enquanto o louvor ia sendo entoado, ou seja, esse lugar é consagrado ao Senhor, continua fazendo esse ministério, porque Deus está trabalhando nesta casa de oração. Oh, aleluia, o medo do ministério. Timóteo, o jovem Timóteo, quando Paulo o colocou na congregação, a Bíblia fala que ele tinha muitas dores de estômago, gastrite nervosa. Por quê? Ele ficava muito ansioso com o ministério. Já ficou sem dormir, pastor Rodrigo? A gente fica sem dormir. É o irmão que está lá na Santa Casa, é o irmão que precisa da cesta básica, é o outro que não te entende, é o outro que fala que não visita, é o outro que só dá atenção para um, só premiou as irmãs da frente, só fez irmãos em nome de Jesus. Começa a trabalhar no ministério, começa a interceder, porque Deus tem vitória para a sua casa. Enquanto você abençoa, Deus vai abençoando a sua casa, e oh, aleluia, Deus tem coisas gloriosas para a sua vida, para a sua casa, em nome de Jesus, aleluia. O segredo para você ser mais do que vencedor, irmãos, e eu vou dizer sem sombra de dúvida, eu venho de uma família muito simples. A minha mãe estudou até a 4ª série primária. Perdi o meu pai com 13 anos de idade. Era o improvável. Lá na Araci, ruas de barro, caindo naquelas valetas enquanto se abria, brincando, short sem camisa, o short rasgado com remendo. E aqueles que falavam assim, não vai dar nada, não vai ser ninguém, e realmente nós não somos nada, somos servos. Mas eu falei, eu quero esse Jesus. E um dos segredos para ser abençoado é você abençoar os pastores. E quando eu entendi, quando eu perdi o meu pai com 13 anos, os pastores foram como os meus pais. Por isso que quando eu chamo o senhor para ir lá em casa, tudo que acontece através da sua vida, da minha vida, aleluia, pastor Gaspar, faz isso aqui que vai dar certo, a loja faz isso, a gente muda, faz, olha, investe naquele lugar que vai dar certo, a gente vai lá e investe. Irmãos, dê ouvido à voz pastoral, porque é uma voz profética, é uma voz que vai fazer com que você cresça. Nenhum pastor crente vai querer o seu mal. Não tenha medo do ministério. Timóteo com medo, 1 Timóteo 1, 7, 8, 2 Timóteo fala, porque Deus não nos deu espírito de covardia, de temor em outras traduções, irmão Victor, mas de poder, de amor, de moderação, de amor, a gente vê o amor. Portanto, não me envergonho do testemunho de nosso Senhor. Aleluia, você é crente? Sou. Tem gente que fica com medo de dizer que é crente. Não tenha vergonha não. Você congrega lá na Nazaré Novo Tempo. Eu faço parte daquela casa de oração. Pode bater no peito, não é com soberba não, mas eu faço parte de uma comunidade, de uma igreja. Aleluia, eu tenho uma igreja, eu tenho lugar para cultuar, eu tenho lugar para congregar, eu tenho lugar onde eu sou amado, eu tenho lugar onde eu sou pastoreado. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Espírito Santo nesta noite está falando, não tenha medo do ministério que Deus vai entregar na sua vida. Não tenha medo, vai ter crítica sim, claro que vai. Se propõe fazer qualquer coisa para você ver, qualquer coisa. Tanto é que quando você lê Josué capítulo 1 verso 9, quando Josué vai substituir Moisés, a Bíblia fala, irmãos, que nessa substituição Josué está morrendo de medo. Deus conhece o coração. Aí Deus fala assim, ô Josué, não precisa ter medo não, tem bom ânimo,
Esforça-te, eu serei contigo. Não precisa ter medo não, esforça-te. Esforça-te, tem bom ânimo, Josué. Aleluia. O chamado de Deus, irmãos, pode gerar medo, mas Deus, quando chama, Ele capacita. O chamado de Deus sim gera medo, gera insegurança, e esse medo excessivo muitas das vezes pode prejudicar. Pastor Rodrigo, Deus vai trazer muita gente para te ajudar aqui. Eu vou profetizar que Jesus vai trazer muitas almas, muitos homens e mulheres tementes, e pessoas que o Senhor menos espera, para ajudar nesta casa de oração, aleluia. E eu vou profetizar que esse é o primeiro ano de muitos anos que virão, e muitas gerações serão abençoadas através dessa casa de oração, aleluia. Oh Espírito Santo, quem ficar aqui, irmãos, verá a glória de Deus nesta casa. Aleluia, glória a Deus. O medo, muitas das vezes, de servir, será? Não pode fazer, porque Deus vai agir. Glória a Deus, o meu tempo já foi. Eu vou no último tópico, o tópico de número 4. Eu sei como que é, não pode acabar fora do horário, viu? Senão o povo não vem mais, não pode. Não. Aleluia. Quantos estão entendendo, irmãos? Aleluia. E o quarto, como que eu faço então para vencer os medos, pastor? Como que eu faço? Confia na promessa que Ele fez a você. Hebreus 10, 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quem foi que prometeu na sua vida? Quem é que prometeu na sua vida? Ele garante a vitória na sua casa, na sua vida. Jesus, irmãos, Ele é especialista em cumprir promessa, aleluia, porque fiel é o que prometeu para você. Se o homem prometer, irmãos, agora é época de eleição, a gente sabe que tantas coisas vão rolando, e promessa, irmãos, aleluia, alguns cumprem, outros não, mas Jesus, quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre. Quando Ele faz uma promessa, eu estou aqui pregando, aleluia, porque Ele cumpre promessa, e Ele tem promessa para a sua casa, Ele tem promessa para a sua vida. Eu vou profetizar em nome de Jesus, receba a promessa, porque Jesus está fazendo promessas para a sua casa, para a sua vida, em nome de Jesus. Saia daqui nesta noite com essa palavra. Oh Espírito Santo, aleluia, promessa. Pastor Rodrigo, o senhor sabe que até hoje eu tenho dificuldade de falar. O povo fala assim, o senhor fala. Não, irmãos, eu morro de medo de subir no púlpito da igreja. A minha esposa sabe, eu fico mal, passo mal, eu fico com medo. Deus sempre é o contrário. Quantas vezes eu subi, irmãos, em púlpito e queria descer, mas Ele sempre fez uma promessa: você vai pregar. Eu falo, mas como eu vou pregar se eu não sei nem interpretar texto? Reprovei 2 vezes, eu não vou falar, não tem jeito, né? O senhor é inteligente, passou em vários concursos. Deus chama quem não é, irmãos, para confundir os que são. Aleluia. Eu lembro quando eu estava na faculdade, pastor Rodrigo, concluindo a escola, uma professora me chamou e falou, você é burrão. Eu falei, burrão, por quê? Porque se reprovou. Falou, você não sabe nem escrever. Isso ela falou, lá na Unicep, último ano. Rapaz, vai ser vendedor lá no Magazine Luiza, onde você está. Desse jeito. Eu fui embora chorando. Falei, Deus, eu não sei escrever. O que eu vou fazer? Eu não sei interpretar texto, porque história é muito leitura. Irmãos, os irmãos entenderam o Deus de milagre. Eu falei, mãe, eu vou parar com esse negócio de ser professor não é comigo não. Estava entregando já ia cancelar a matrícula. E aí, a minha mãe falou, você não vai parar, vai lá e continua. E eu comecei a ler, reler. Da sala de aula, eu fui um dos primeiros a concluir a monografia. Ganhei um prêmio aqui na cidade de São Carlos, na 3ª melhor monografia, que eu escrevi sobre o Cidade Araci. A glória para Ele. Aleluia, não deixa que ninguém coloque medo no propósito que Deus tem para a sua vida, porque Ele tem promessa na sua casa. Não deixa que ninguém coloque negatividade na sua vida, porque Deus está dizendo, não temas, eu tenho o melhor para a sua casa, aleluia. E no último dia de aula, o professor me chamou, vem cá, rapaz, você vai ser muito intelectual. Eu nem sabia o que era intelectual, porque Deus faz assim, quando você serve com temor e tremor, Ele trabalha em seu favor. E vamos para o final, pastor Rodrigo, 7 minutos, aleluia. E nós vamos lá para o texto que nós começamos, aleluia, glória a Deus.
Glórias ao nome do Senhor. Quantos estão entendendo, irmãos, essa palavra? Aleluia. Isaías 41. E aqui nós concluímos. Deus escolheu Israel, verso 8, 48. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Aleluia. Olha Deus falando. Eu te elegi, ó meu amigo. Tem coisa melhor do que ser amigo de Deus? Quem é amigo de Deus aqui? Tu é amigo de Deus? Então tu é vitorioso já. Aleluia. 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 Sai amanhã, sai nesse culto, eu sou amigo de Deus. Aleluia. Sai para lá, eu sou amigo de Deus. 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 Aleluia. E aí ele continua. Tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és meu servo e a ti escolhi e não te rejeitei. Aí ele diz assim, não temas, porque Israel era muito rejeitado e nesta noite ele está dizendo, você é meu, você é minha, aleluia, não temas, eu te escolhi, não temas, aleluia. Oh, aleluia. Aí ele continua, porque eu sou contigo 24 horas, Jesus diz assim, olha, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, pode vir sol, chuva, estou no leito, eu estou na vitória, mas Jesus está contigo todos os dias, eu estou contigo, aleluia, glória a Deus. Aí ele conclui, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço. Estou cansado, vai mais um pouquinho. Quando é o dia de culto aqui, pastor? Quarta-feira, pastor, meio de semana, a enxaqueca atacou. Quantas enxaquecas eu já fui para o culto? E aí cheguei lá na igreja, saí curado e abastecido pelo poder da palavra, aleluia. Vem de quarta-feira, eu te esforço, vai para o culto, o Espírito Santo vai te empurrar, vai para o culto, aleluia, o Espírito Santo vai te enforçar, vai para o culto, aleluia, em nome de Jesus, glória a Deus. E te ajudo e te sustento com a minha destra de justiça. Aleluia. Amém, igreja? Pastor Rodrigo, acabei no horário, eu vou orar pela sua vida nesta noite.